Oi, gente, tudo bem? Vamos começar a nossa pré-lição. O tema hoje é não julgar e indulgência. Está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Livro Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar com um exemplo, para já dar logo de cara a medida da ideia, ou tentar aqui passar os conceitos que estão aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Imaginemos a seguinte situação, em que nós compremos um produto, seja que produto que for, pode ser uma geladeira, um sofá, uma batedeira, seja lá o que for, vamos ficar num celular. Hoje em dia todo mundo, ou a imensa maioria das pessoas tem celular. Aliás, estou fazendo esse vídeo por meio de um celular, de um smartphone. E esse celular viesse com defeito. A gente abre a caixa, vai ligar, vê que está com defeito. Por lei, temos a garantia, né, do produto. Então a gente pode levar na assistência técnica para ele ser consertado, ou pedir a troca do produto, e em último caso pedir até a devolução do dinheiro. Aí vamos supor que a gente ficasse tão desgostoso com isso, tão frustrado, que a gente surgisse uma raiva tão grande em nós que resolvêssemos entrar com um processo pedindo não só a solução do nosso problema ali, mas também o fechamento da fábrica de celular. O fechamento da Motorola, da Samsung, da Nokia, sei lá, de uma dessas fábricas de celulares. Foi a que a gente comprou o celular. Só essa ideia, eu acabei de dizer aqui, só essa afirmação já soa absurda. Toda fábrica, por mais competente que seja, sempre algum produto sai com defeito. Não tem sentido, por conta do defeito do produto, você fechar uma fábrica, fechar várias vagas de emprego, de uma organização que gera riquezas, maior por conta de algo menor, que é só um produto que estava com defeito. E por que eu chamei a atenção disso? Porque muitas das vezes é o que a gente faz com o nosso próximo. Por conta de alguma atitude do nosso próximo, nós queremos o fechamento do próximo, ou a anulação dele, né? Que é o julgamento que fazemos, muitas vezes o julgamento descaridoso da pessoa. Jesus diz aqui, não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, que é aqui o ensinamento que está sendo trazido no Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente tem que focar um pouco nessa palavra julgar, ou não julgueis. Parece até um dos 10 mandamentos, né? Não matarás, né? Não cobiçarás e não julgarás. Quando Jesus fala isso, Kardec lembra muito bem que a gente tem que achar um ponto de equilíbrio para o entendimento do ensinamento dele. Porque não julgar, ou melhor, o verbo julgar, ele tem 2 sentidos principais. O primeiro é sentenciar, condenar ou absolver, dar uma sentença dentro de uma situação. Normalmente, sentenciar só cabe a um juiz fazer isso. Um juiz, a pessoa aqui no Brasil é quem presta o concurso, vira juiz, e aí ele pode sentenciar o caso que é colocado a ele. Isso é uma conotação, um sentido. O outro sentido do verbo, da palavra julgar, é você ter um conceito perante algo, ou ter uma opinião. Isso todos nós temos. Então como é que fica não julgar? Será que Jesus está falando para a gente não ter opinião? Não está correto isso. O próprio Kardec, ele lembra muito bem isso. Não é assim, não é isso que Jesus quis falar. Nós temos direito a ter opinião, mesmo porque a gente está tendo opinião toda hora. A gente pode não externar, mas o simples fato da gente ver uma situação, a gente emite uma opinião. Nós julgamos toda hora. Até Jesus a gente julga. Porque quando a gente analisa Jesus, a gente avalia e emite um conceito, emite uma opinião sobre ele. Uma opinião interna.
algo fazemos uma avaliação do mestre para justamente poder chamá-lo de mestre. Porque a gente passou a ter, dentro do cristianismo, quem é cristão, um conceito de que o Cristo é bom e é ele que devemos seguir. A partir de então, começamos a chamá-lo de mestre. Porque se a gente não tiver esse conceito, não vamos chamar de mestre. Então, o julgamento a gente faz toda hora. Eu faço toda hora. Então, o que Jesus está querendo falar? Não julgueis. Como não julgar, se a gente julga toda hora? Tem uma medida certa, tem um ponto certo, um ponto de equilíbrio. Lembra um pouco até a deusa que está aqui, ó, a deusa da justiça, que ela tem uma balança. Ó. Deusa da justiça, ou na versão grega, a deusa Temis, né? A balança significa equilíbrio. E a gente tem que usar o máximo de equilíbrio possível até para entender esse ensinamento de Jesus. Não julgueis. O que ele quer dizer com isso? Traduzindo de uma forma bem simples, ele quer dizer o seguinte: não julgue de uma forma incompleta. É isso que ele está falando. Procure olhar o todo. Não fique preso apenas à atitude e ao resultado que a atitude da pessoa teve. Abra mais o teu entendimento. Abra mais a tua percepção. Vá além. Procure ver o móvel interior daquela pessoa, as dificuldades dela, o grau evolutivo que aquela pessoa tem, o grau de consciência dela diante de determinada situação, o direito de livre-arbítrio e, principalmente, olhar passado, presente e futuro, ou seja, começo, meio e fim. A gente não conhece o histórico reencarnatório da pessoa antes dela vir a este mundo. O momento atual dela, a gente não consegue ver tudo, só Deus consegue. E o futuro? O futuro a Deus pertence. E Deus não anula os seus filhos. A gente tem uma dificuldade imensa de separar a pessoa da conduta. E é isso que Jesus fazia muito bem. Ele separava a pessoa da conduta, ou seja, a centelha divina, a alma imortal, filha de Deus, da atitude que ela está tendo naquele momento. Nós podemos, sim, julgar a atitude, julgar a situação, até para combater o mal. Mas a pessoa, o ser humano, nunca será anulado por Deus. Não existe isso. Ele sempre existirá. É filho de Deus, assim como nós. Sempre seremos filhos de Deus, somos eternos de acordo com a vontade do Pai. Então aquela atitude vai passar, mas a pessoa não. Então não julgueis significa o seguinte: não julgue de uma forma incompleta, veja o todo. Veja a pessoa, veja o ser humano e veja as atitudes daquela pessoa. Veja e avalie as atitudes, se elas são boas ou são ruins. Olha o que o Kardec fala aqui, ó. A censura de conduta alheia não pode... Desculpa, fala de novo. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos. Dois. Reprimir o mal, esse é o motivo 1. Ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Motivo 2. Este último, que é o desacreditar, este último motivo jamais tem escusa, ou seja, desculpa, pois decorre da maledicência ou da maldade. Quando a gente quer desacreditar a pessoa, a gente está jogando a pessoa numa situação de julgamento descaridoso, esse não é desculpável. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem, e porque sem ele o mal jamais será reprimido na sociedade. Se a gente vê algo errado, uma atitude errada, não tem como não julgar aquela situação. Não falar, isso aqui, a gente vai ver, isso está certo, isso está errado. E como o Kardec fala, muitas vezes a gente tem que reprimir o mal. Não é deixar o mal solto. Então, para isso, precisamos julgar. Em que sentido? Emitir opinião, emitir um conceito
e atuar com relação àquilo, tá? Agora, quando a gente faz no sentido de desacreditar a pessoa, ou seja, transformar a pessoa em algo abominável, como normalmente nós fazemos, aí é o grande erro. É o que a gente faz muitas vezes com criminosos, não é isso? A gente, determinados tipos de crimes, a gente vê pessoas falando assim, esse fulano é um monstro, merece morrer. O que a gente está querendo dizer com isso? A gente está querendo dizer que a pessoa deve ser anulada, deve ser extinta, não só da face da terra, como da existência. E Deus não anula ninguém. Existe a pessoa equivocada, existe a atitude dela. Tá? A atitude vai passar, por pior que seja, mas a pessoa continuará. E da indulgência? Vamos falar um pouquinho da indulgência que está aqui, que também é de suma importância. Eles falam que é um sentimento muito nobre, os espíritos. Temos aqui o espírito José, João, e eles aprofundam bem nessa questão da indulgência. E o que significa indulgência? Indulgência é a capacidade de desculpar. Simples, gente, é a capacidade de desculpar. Coloquemos na mente o seguinte, todo ser humano, não existe um neste mundo, tem um direito inalienável. O primeiro direito de qualquer ser humano é o direito à vida. Depois vem vários outros, né, na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Mas um deles, que a gente muitas das vezes esquece, é o direito que o ser humano tem de errar. Todo ser humano tem direito de errar. E mesmo de forma consciente, quando ele pratica o mal de forma deliberada. É o direito de errar, é o livre-arbítrio. Foi dado por Deus a nós o direito de errar. Ninguém aqui é perfeito. Às vezes a gente erra de forma que a gente não percebe e de forma deliberada. Então a indulgência é a capacidade que a gente tem de desculpar o erro da pessoa. Claro que não desculpar, em muitos casos até perdoar. Claro que isso não significa que devamos aceitar o erro daquela pessoa, tá? Não é porque a pessoa está errando que eu sou obrigado a conviver com aquilo e deixar a coisa rolar. Em alguns casos até não vou fazer nada, mas em outras situações eu vou fazer como diz o Kardec, reprimir o mal. Não vou aceitar. Para encerrar, trouxe uma historinha aqui do livro Almas em Desfile, do Chico Xavier e Valdo Vieira. O espírito é Hilário Silva, tá? Vou ler aqui rapidinho essa história para elucidar bem essa questão da gente saber distinguir as situações. Está no capítulo 20 aqui, prisão ou absolvição. À porta do fórum, juiz Carmo Neto dizia ao advogado Luiz Soeiro, tá? Você poderá, sem dúvida, funcionar na defesa, mas na condição de juiz e de espírita, o juiz era espírita, mais experiente, não posso compreender a maneira pela qual você observa o caso. O réu é homicida e ladrão, abateu o próprio tio para roubar. Não sou a favor da pena de morte, nem posso aprovar a prisão perpétua. Deus nos livre de semelhantes flagelos. Mas entendo que esses delinquentes são enfermos do espírito, requisitando segregação. Alguns anos de escola e de tratamento reajustam os doentes dessa espécie. Não podemos libertar loucos furiosos. A própria lei divina nos concede na reencarnação os meios precisos de reajuste. Contudo, o advogado espírita, recentemente chegado à doutrina, observava, os dois eram espíritas, tanto o juiz como o advogado. Doutor, mesmo assim, defendê-lo-ei gratuitamente com todas as minhas forças, acreditando servir à caridade. Não concordo absolutamente com prisão de ninguém. O advogado não concorda com a prisão de ninguém. Aprecio a sua atitude, volveu o magistrado. Como espírita, igualmente não aprovo a cadeia, o castigo, a violência. Mas os delinquentes de grandes crimes são doentes perigosos que precisamos apartar da sociedade,
para adequada assistência. Chegada a hora do julgamento, o doutor Luiz Soeiro falou com tanta emotividade e eloquência, com tanto carinho e amor fraterno, que o réu foi absolvido por unanimidade, isso pelo júri, né? O feito foi comemorado festivamente. Decorridas algumas semanas, o advogado e a esposa desembarcaram alta noite em cidade próxima, de visita a familiares. Caminhavam na rua deserta quando um desconhecido avança sobre a senhora indefesa. O marido reage, grita por socorro, ajuntam-se populares e o homem é preso. Foi então que o doutor Luiz Soeiro verificou, espantado, que o assaltante era o cliente para o qual havia conseguido a liberdade. Olha aqui, gente, que interessante. O mal deve ser desculpado, devemos ter indulgência, porque todos nós erramos. Mas há certas atitudes, certas pessoas que estão vinculadas ao mal, que se deixarem elas continuarem nas atitudes delas, isso será prejudicial à sociedade. Isso acontece aqui no nosso mundo, acontece no plano espiritual. Então devemos julgar, sim, mas de uma forma completa, de uma forma amorosa, com bom senso, com equilíbrio. Tá? Claro que o julgamento perfeito, 100% perfeito, só Deus o tem. Mas temos que ter os nossos conceitos do que é certo e do que é errado, mas sempre com amor e sempre considerando a alma, filha de Deus, que habita às vezes o corpo de uma pessoa equivocada naquele momento. Obrigado, que a paz de Jesus esteja conosco.